No coração da política brasileira, uma revelação explosiva agita os bastidores. Marcos Duval, um nome que já dá o que falar, acaba de fazer uma denúncia que vai abalar estruturas. Ele afirma que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, está ligado a uma ameaça de morte contra sua própria mãe. Isso mesmo, uma conexão que, se confirmada, pode gerar consequências inimagináveis para a justiça e a segurança pública no Brasil. Mas as surpresas não param por aí. Marcos aponta também uma ligação sombria com o PCC, uma das facções mais temidas do país. Como uma figura tão proeminente na política pode ter seus caminhos entrelaçados com o crime organizado? O que isso significa para a confiança no sistema judiciário? E o que fará o Supremo diante de uma acusação tão grave? Prepare-se para entender os desdobramentos de uma história que promete revelar muito mais do que se imagina. Cada detalhe conta e pode mudar o rumo das investigações e da política nacional. Fique atento, porque a verdade pode ser mais surpreendente do que parece. Marcos Duval, um político brasileiro, fez acusações sérias contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele afirmou que Moraes estaria envolvido em uma ameaça de morte à sua mãe. Essas alegações levantaram muitas questões e geraram um grande burburinho na mídia. O que realmente chamou a atenção foram os detalhes que Duval apresentou para sustentar suas afirmações. Para muitos, essas acusações pareciam um ataque direto à integridade do ministro. As evidências que Duval trouxe à tona foram, no mínimo, intrigantes. Ele mencionou mensagens e comunicações que, segundo ele, indicariam uma conexão entre o ministro e o crime organizado. No entanto, a veracidade dessas informações foi amplamente debatida. Algumas pessoas acreditaram que ele estava apenas tentando desviar a atenção de questões políticas mais sérias. Além disso, a natureza das acusações fez com que a opinião pública ficasse dividida. Enquanto alguns apoiavam Duval e suas denúncias, outros viam tudo como uma tentativa de desestabilizar a imagem do judiciário. O clima era de tensão e a situação parecia se agravar a cada nova declaração. O impacto dessas alegações foi profundo. O ministro Alexandre de Moraes, conhecido por seu papel em questões polêmicas, viu sua reputação ser colocada à prova. Em meio a tudo isso, o público se perguntava: até que ponto essas acusações poderiam ser verdadeiras? O desenrolar dessa história prometia ser interessante. Por fim, a resposta do ministro às alegações de Duval foi, sem dúvida, um ponto crucial. Moraes negou veementemente qualquer envolvimento e chamou as acusações de infundadas. Essa defesa não apenas buscou proteger sua imagem, mas também tentar restaurar a credibilidade do sistema judicial. As acusações de Marcos Duval não pararam apenas na ameaça à sua mãe. Ele também sugeriu que o ministro Alexandre de Moraes teria ligações com o primeiro comando da capital, conhecido como PCC. Essa afirmação gerou um alvoroço na sociedade, já que o PCC é uma das organizações criminosas mais temidas do Brasil. A simples menção do nome trouxe um peso considerável às alegações. A relação entre Moraes e o PCC, segundo Duval, seria uma tentativa de corromper ou influenciar decisões judiciais. A possibilidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal estar envolvido com uma organização criminosa deixou muitos perplexos. Essa situação fez com que a confiança nas instituições judiciais fosse questionada. A percepção pública em relação aos tribunais e seus membros começou a mudar. Muitos cidadãos começaram a se perguntar se poderiam confiar nas decisões que vinham sendo tomadas. A ideia de que um ministro poderia estar ligado a um grupo de crime organizado abalou a fé do público no sistema jurídico. As alegações também provocaram uma onda de reações nas redes sociais. As pessoas começaram a debater, criticar e compartilhar informações, criando um clima de incerteza. Essa situação não apenas afetou a imagem de Moraes, mas também trouxe à tona questões mais amplas sobre segurança e corrupção no Brasil. Diante de tudo isso,
o impacto das alegações de Duval foi inegável. O debate sobre a relação entre política e crime organizado voltou à tona, exigindo uma reflexão mais profunda sobre a situação no país. A sociedade estava atenta e a necessidade de esclarecimentos se tornava cada vez mais urgente. As declarações de Marcos Duval trouxeram consigo uma série de possíveis repercussões políticas e jurídicas. Ao fazer acusações tão graves, ele não apenas levantou um estopim para um debate, mas também fez com que as autoridades se mobilizassem. A resposta do Supremo Tribunal Federal, STF, se tornou um tópico de grande discussão entre juristas e políticos. O STF, por sua vez, precisava agir com cautela. As alegações feitas contra um de seus membros poderiam criar um precedente perigoso. Qualquer movimento em falso poderia ser interpretado como uma tentativa de proteger um aliado ou, ao contrário, como uma ação punitiva baseada em acusações sem fundamento. A situação exigia uma análise cuidadosa. Além disso, a imagem do judiciário brasileiro estava em jogo. O sistema já enfrentava desafios em termos de confiança pública e agora, novas acusações poderiam agravar ainda mais essa crise. A percepção de que juízes estariam envolvidos em atividades ilícitas poderia levar a uma deslegitimação das decisões da Corte, algo que poderia ter sérias consequências para a democracia. Os desdobramentos políticos também estavam em pauta. O clima tenso entre diferentes grupos políticos poderia se agravar, levando a um ambiente de instabilidade. A polarização política no Brasil já era intensa, e essas acusações poderiam servir como combustível para acirrar ainda mais os ânimos. Por fim, a situação exigia um monitoramento constante. À medida que novos fatos surgiam, a sociedade permanecia em estado de alerta, aguardando respostas. As implicações das declarações de Duval poderiam mudar não apenas a trajetória política de algumas figuras, mas também o futuro do sistema judiciário no Brasil. As alegações sobre uma suposta ligação do ministro Alexandre de Moraes com o primeiro comando da capital, o PCC, geraram bastante repercussão. Marcos Duval, ao fazer essas afirmações, trouxe à tona um tema delicado que pode afetar a credibilidade das instituições. O PCC é conhecido como uma das organizações criminosas mais poderosas do Brasil e qualquer associação com seus membros é vista com desconfiança pela sociedade. Assim, as declarações de Duval não passaram despercebidas. Os boatos sobre essa conexão levantam questões sérias sobre a integridade do sistema judicial. Se um ministro do Supremo Tribunal Federal estiver, de fato, relacionado a um grupo criminoso, isso poderia minar a confiança do público nas decisões da Corte. As pessoas começam a se perguntar se a justiça é de fato justa, ou se há interesses obscuros por trás das sentenças e dos julgamentos. Essa incerteza pode criar um clima de desconfiança que impacta diretamente a forma como as pessoas veem a justiça. Além disso, as alegações podem alimentar teorias da conspiração e desinformação, algo que já é um problema em muitas sociedades. Quando figuras públicas fazem declarações bombásticas, como as de Duval, isso pode espalhar mensagens erradas rapidamente. A internet e as redes sociais potencializam essa disseminação, fazendo com que a desconfiança se espalhe ainda mais. O resultado é uma percepção distorcida da realidade, que pode prejudicar instituições que precisam da confiança da população para operar. Por outro lado, é importante ressaltar que as acusações precisam ser investigadas de forma rigorosa. A falta de provas concretas pode fazer com que essas alegações se tornem apenas um instrumento de ataque político, sem fundamento real. Isso pode resultar em um efeito contrário ao que se espera. Em vez de trazer à tona a verdade, pode acabar por deslegitimar críticas válidas que precisam ser feitas ao sistema. Assim, é fundamental que haja um equilíbrio entre a liberdade de expressão e a responsabilidade de se fazer denúncias. A situação envolve uma complexidade que vai além das acusações em si. A imagem do judiciário e a confiança da população
estão em jogo. Portanto, qualquer investigação relacionada a essas alegações deve ser conduzida com transparência e rigor. A sociedade merece saber a verdade, e o sistema judicial precisa demonstrar que é capaz de lidar com essas situações de forma justa e imparcial. As declarações de Marcos Duval não afetam somente a imagem do ministro Alexandre de Moraes, mas também trazem sérias implicações político-jurídicas. A resposta do Supremo Tribunal Federal, STF, a essas alegações será crucial para determinar como a situação irá evoluir. O STF, como guardião da Constituição, pode se ver pressionado a tomar uma posição clara diante da gravidade das acusações. Isso pode incluir desde desmentidos formais até a adoção de medidas legais contra Marcos Duval por difamação. Além disso, a atuação do Supremo Tribunal Federal em resposta a essas acusações pode influenciar a percepção pública sobre a independência do judiciário. Se o tribunal se mostrar firme e transparente, isso pode ajudar a restaurar a confiança da população nas instituições. No entanto, uma resposta considerada ineficaz ou omissa pode abrir espaço para questionamentos sobre a imparcialidade do judiciário, o que pode ser perigoso em um momento já conturbado politicamente. As consequências para a imagem do judiciário no Brasil também podem ser significativas. Em um país onde a desconfiança nas instituições é crescente, a associação de um ministro do STF com o crime organizado pode resultar em uma crise de legitimidade. Isso pode levar a uma mobilização popular em torno de reformas que busquem aumentar a transparência e a accountability dentro do sistema judicial, um movimento que pode ganhar força com o apoio de partidos políticos e da sociedade civil. Por outro lado, as declarações de Duval podem ser vistas como parte de uma estratégia política mais ampla. Em tempos de polarização, muitos políticos recorrem a ataques pessoais e acusações graves para desviar a atenção de questões mais relevantes. Essa dinâmica pode prejudicar o debate político saudável, transformando-o em um campo de batalha onde a verdade fica em segundo plano. A sociedade, por sua vez, pode acabar dividida entre aqueles que acreditam nas acusações e os que defendem a honra do ministro. Portanto, essas declarações não são apenas um incidente isolado. Elas têm o potencial de desencadear uma série de reações que podem afetar o cenário político e jurídico do país. A forma como o Supremo Tribunal Federal e outras instituições responderem a essas questões será fundamental para moldar o futuro da justiça e da política no Brasil. As declarações de Marcos Duval, envolvendo acusações graves contra o ministro Alexandre de Moraes, têm o potencial de gerar uma série de repercussões políticas e jurídicas. Quando um político faz alegações tão sérias, isso não afeta apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também o cenário político como um todo. No caso de Moraes, a situação pode criar uma divisão ainda maior entre os diferentes grupos políticos, intensificando os conflitos existentes. Isso é especialmente relevante em um momento em que o país parece estar polarizado. A resposta do Supremo Tribunal Federal, STF, a essas acusações é crucial. O tribunal, que já enfrenta críticas sobre sua atuação, pode se ver numa posição delicada. Ao lidar com as alegações de Duval, o STF terá que equilibrar a necessidade de proteger a integridade do judiciário e, ao mesmo tempo, considerar as implicações políticas dessas acusações. A forma como o tribunal decide responder pode influenciar a confiança do público nas instituições judiciais e impactar a sua imagem. Além disso, a repercussão das declarações pode levar a um aumento das tensões entre os poderes executivo e judiciário. O governo pode usar essas alegações para tentar desgastar a imagem do STF, enquanto a Corte pode reagir afirmando sua independência. Essa dinâmica pode resultar em um cenário de instabilidade política, onde cada lado busca fortalecer sua posição em vez de buscar um diálogo construtivo.
As consequências para a imagem do judiciário no Brasil também não podem ser ignoradas. Se as alegações de Duval forem vistas como uma tentativa de deslegitimar o trabalho do STF, isso pode resultar em uma erosão da confiança pública nas instituições. Por outro lado, se o tribunal demonstrar que está agindo de maneira transparente e justa, pode reforçar sua posição como um pilar da democracia brasileira. Por fim, o desfecho desse caso pode abrir precedentes para futuras disputas políticas e jurídicas. Dependendo de como as coisas se desenrolarem, pode haver uma tendência crescente de políticos usarem acusações semelhantes como uma ferramenta de ataque. Isso não apenas complicaria as relações entre os poderes, mas também poderia levar a um ambiente de maior desconfiança em relação às instituições democráticas. Agora que você ouviu tudo sobre essa situação alarmante, é fundamental refletir sobre o que isso significa para a política do nosso país. Marcos Duval não está apenas levantando acusações. Ele está trazendo à tona uma rede de conexões que pode abalar as estruturas do poder. Como será que essa revelação vai impactar a relação entre os poderes? E mais, você consegue imaginar o que acontece nos bastidores quando figuras tão influentes como ministros do Supremo estão envolvidas em casos tão graves? Essa história não é apenas sobre uma ameaça, mas sobre a segurança de todos nós. Quais serão as consequências para Alexandre de Moraes e para o próprio Marcos Duval? Fique atento, porque essa trama pode ter desdobramentos inesperados. A política não é um jogo previsível, e cada novo dia traz surpresas. Você acredita que a verdade vai prevalecer? Ou será que tudo isso vai ficar encoberto pela fumaça do poder? Comente abaixo sua opinião e não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de tudo o que acontece no cenário político. O que você faria se estivesse no lugar de Marcos Duval? A sua voz é importante, e juntos podemos acompanhar cada passo dessa história intrigante.